Olá, meu nome é Jéssica Reis, junto com a Carolina Rocha de Almeida e a Paula de Azeredo Coutinho Carneiro. Fomos orientadas pelo professor Rodrigo Severo para este trabalho de conclusão de curso de Pedagogia da Univesp. O título do nosso artigo é O lúdico e a utilização dos jogos na educação infantil sob o olhar do professor. O foco desse trabalho de conclusão de curso é analisar a importância do uso de jogos enquanto ferramenta essencial para o desenvolvimento da criança, com foco na percepção e na importância que os professores e a comunidade escolar dão a essa prática no cotidiano e o papel que eles desempenham para facilitar a brincadeira no contexto educativo. O trabalho está dividido em 3 capítulos. O primeiro, ele aborda uma reflexão sobre a educação infantil. Depois fala do lúdico, o conceito e a aplicação, a importância lúdica na educação infantil e a formação do professor. O segundo capítulo, ele fala da metodologia de pesquisa. Então, o método que nós utilizamos foi uma pesquisa qualitativa, que abordou a importância, né, do lúdico na educação, falou também sobre a formação do professor, e sobre os sujeitos que participaram da pesquisa, né, sendo eles também educadores e todos os instrumentos que podem ser utilizados para a realização do uso dos jogos nessa prática, né, em sala de aula. O terceiro capítulo apresenta uma análise do que nós fizemos, né, sobre as práticas lúdicas desenvolvidas que envolvem, né, o uso de jogo em sala, sob o olhar dos professores. Vai ser apresentado também um plano de aula como solução final para o problema que nós vamos abordar agora em seguida, tendo como eixo estruturante a utilização do jogo. Por fim, vão ser apresentadas considerações finais, também como as referências bibliográficas. Então, como problema foi de grande motivação para né, chegarmos ao problema desse trabalho, foi conviver com os professores, né, através dos estágios. E também por conhecer ao longo do curso autores como Piaget, Passos, Kramer, Huizinga, né, que são grandes defensores do uso lúdico no processo de aprendizado. Então, com isso, nós chegamos à seguinte pergunta norteadora desse trabalho: como o professor trabalha e desenvolve o lúdico em sua prática pedagógica na educação infantil? Como objetivo geral, nós visamos buscar e analisar a temática do uso de jogos como uma ferramenta metodológica fundamental, né, para que os professores possam, de maneira constante, estimular as crianças a trilharem caminhos que as levem a novas experiências e aprendizados. Como um objetivo específico, né, com esse conteúdo, a gente busca a reflexão quanto à importância, né, do ato de brincar no processo de ensino-aprendizagem da educação infantil, bem como fomentar discussões acerca da importância do planejamento de uma aula voltada para a prática lúdica com o uso dos jogos em foco. Então, o que justifica essa pesquisa foi o fato de que utilizar os jogos como uma ferramenta pedagógica não tem sido visto como uma prática fundamental em sala de aula, e isso pode ser observado durante os estágios. Então, essa prática ela é como se fosse uma prática secundária, né? Ela não é primordial. Ainda, os professores ainda não enxergam ela assim. Então, entender, né, observar a visão, o olhar que o professor tem para o uso lúdico em sala de aula, nos ajudou a encontrar esse tema, a tratar desse assunto como pesquisa. Nosso trabalho teve como referencial teórico a Declaração Universal dos Direitos da Criança, o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, o Referencial Curricular Nacional para a Educação, a Constituição Federal de 1988, no seu 6º artigo, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996, a LDB 939496, a Lei Federal 140.140, de 18 de agosto de 2020, Diretrizes de Políticas da Unesco para a Aprendizagem Móvel 2014 e a Base Nacional Comum Curricular 2018. Principais teóricos: Froebel, Montessori, Jean-Jacques Rousseau, Vygotsky e Piaget. A respeito do referencial teórico, quando nós tratamos do conceito
e da aplicação do lúdico, nós podemos citar Almeida, né, que fala que a educação lúdica é uma ação inerente na criança e aparece sempre como uma forma transacional em direção a algum conhecimento, que se redefine na elaboração constante do pensamento individual, em permutações constantes com o pensamento coletivo. Sobre o lúdico na educação infantil, nós temos também Rodrigues e Rosim, que dizem que quando a criança brinca e se relaciona com brinquedos educativos, ela é levada pela mediação do professor. E a partir disso, ela cria, usa a imaginação e através disso ela começa a distinguir a diferença entre certo e errado. Assim, ela começa a refletir e superar suas limitações. Agora, falando a respeito do papel do professor, Franco diz que trabalhar com a criança não é simplesmente treiná-la para que adquira hábitos sociais, mas possibilitar-lhe estabelecer uma relação sadia e rica com o meio que a cerca, de modo a impulsionar o seu desenvolvimento e a apropriação de conteúdos novos. E por último, referente à importância do jogo na vida da criança e os tipos de jogos, nós temos o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, diz que o brincar é uma das atividades fundamentais para o desenvolvimento da identidade e da autonomia da criança, desde muito cedo. Pode se comunicar por meio de gestos, sons e, mais tarde, ter determinado papel na brincadeira, fazendo com que ela desenvolva sua imaginação. A fantasia e a imaginação são elementos fundamentais para que a criança aprenda mais sobre a relação entre as pessoas. Então, essas são as nossas principais citações. Metodologia. Para a metodologia, adotamos a abordagem qualitativa, que, segundo o Minayo, é a coleta de dados, um caminho para o pensamento a ser seguido, que ocupa um lugar central na teoria, tratando-se basicamente do conjunto de técnicas que serão utilizadas para construir a aproximação com a realidade do estudo. Elas permitirão não somente a aproximação com aquilo que desejamos investigar e estudar, bem como criar um conhecimento prévio partindo da realidade presente no campo de estudo. O local do estudo definido para este trabalho foi a EPG Professor José Carlos da Silva, localizada na cidade de Guarulhos, na região central. Tal fato ocorreu por uma aproximação das integrantes desse grupo durante todo o processo de formação na Univesp. Em diversos momentos estivemos presentes no local, para apresentação de projetos integradores e estágio. E neste processo, tanto educadores quanto coordenação e equipe gestora sempre se demonstrou bastante solícita com as nossas necessidades. As entrevistas foram realizadas no período de 13 de maio a 3 de junho de 2021. Elas possuíam perguntas de cunho pessoal que tinham como objetivo principal entender o pensamento do professor, bem como suas necessidades ou dificuldades na abordagem do tema da prática lúdica voltada para a utilização de jogos na educação infantil. Para a estruturação deste artigo, em diversos momentos, foram realizadas reuniões de forma remota para a definição do protótipo desta pesquisa. A definição da pesquisa contou também com a utilização de ferramentas como CAPES e Cielo, buscando através de palavras-chave como planejamento, o lúdico ou jogos na educação infantil, uma aproximação com a temática e os estudos e discussões já existentes no campo científico. Utilizamos também, em diversos momentos da construção deste artigo científico, a ferramenta de brainstorming, que foi amplamente utilizada para a criação tanto do fluxo do trabalho, quanto para a definição do tema e para a solução do problema. A seguir, podemos visualizar este processo através da utilização dos mapas mentais. O jogo, em seu sentido integral, é o mais eficiente meio estimulador das inteligências, porque é o espaço do jogo que permite que a criança realize tudo quanto deseja, e é por ele que ela pode obter a satisfação simbólica do desejo de ser grande, do anseio de ser livre.
A brincadeira é o trabalho da criança, sendo que por meio de suas conquistas no jogo, ela afirma seu eu, proclama seu poder e sua autonomia, explora o mundo, faz pequenos ensaios, compreende e assimila paulatinamente suas regras e padrões, absorve esse mundo em doses pequenas e toleráveis. Os jogos, na prática docente, podem ser jogos psicomotores, cooperativos, simbólicos e jogos de regras. As pesquisas evidenciaram que entre as dificuldades enfrentadas por professores no que se refere à utilização dos jogos em sala de aula como uma ferramenta de estímulo à aprendizagem, está uma compreensão por parte dos familiares de que o lúdico não é uma brincadeira sem sentido, ela faz parte do processo de aprendizagem. Esta característica de dificuldade também foi apresentada pelos coordenadores. Os educadores justificam ainda, como dificuldade, a escassez de recursos ou a morosidade na aquisição dos recursos para a utilização nas práticas da aula com recursos de jogos, a falta de capacitação específica na área ou uma compreensão mais ampla do assunto. Eles divergem quanto à facilidade de pensar uma aula lúdica voltada para a utilização do jogo como uma ferramenta de ensino. Por outro lado, durante as conversas realizadas no decorrer deste trabalho, tanto educadores quanto coordenação apresentaram sempre a necessidade de um aprofundamento maior e de uma capacitação quanto ao tema que envolvesse também a participação das famílias nesse processo. A seguir, essas tabelas apresentam os perfis dos entrevistados, coordenadores e professores e as principais perguntas que foram realizadas a eles na plataforma online do Google Forms durante todo este processo de pesquisa e que foram utilizadas para a fundamentação deste artigo científico. Com o objetivo de adquirir o conhecimento acerca da nossa questão norteadora, como o professor trabalha e desenvolve o lúdico em sua prática pedagógica na educação infantil, o contexto da nossa pesquisa se deu na escola Professor José Carlos Silva, a qual faz parte da rede municipal de ensino da cidade de Guarulhos. E o propósito de termos escolhido essa escola se deu após termos realizado os estágios obrigatórios de pedagogias e IPIs nesta escola. E também pelo fato de que uma das integrantes do grupo trabalha nessa escola. Podemos verificar que alguns professores desconheciam o uso de jogos em sala de aula e ignoravam o efeito positivo do desenvolvimento do aluno sobre a perspectiva criativa, afetiva, histórica, social e cultural. Sabemos que o brincar é importante para o desenvolvimento cognitivo e intelectual das crianças, porque é brincando que elas aprendem a agir, constroem seus conceitos e princípios morais e sociais, e por isso a brincadeira constitui-se basicamente em um sistema que se integra à vida social das crianças. Portanto, essa pesquisa visou fazer o professor entender que o lúdico em suas práticas pedagógicas torna-se elemento de extrema importância, ao passo que desperta o interesse do aluno e auxilia no seu processo de desenvolvimento, tanto pessoal quanto social, propiciando-se um amadurecimento para ele e tornando-o um cidadão independente. E após a pesquisa com os professores e educadores, estruturamos um plano de aula a fim de trabalhar essa aula através de atividades como jogos, músicas, momentos de conversa com a criança e trocas com a família. E, através dos jogos e brincadeiras, facilitar a colaboração do trabalho dos professores, alcançando assim o nosso objetivo. A seguir, o que se pensou foram as propostas para a solução do problema encontrado com a pesquisa, que fosse algo que integrasse tanto família quanto a escola na compreensão do processo, do lúdico, do jogo como uma ferramenta de ensino. Foi pensada na criação de cursos ou minicursos online via WhatsApp ou ferramentas do Google para famílias e educadores voltadas para essa temática e oficinas pedagógicas. Porém, o que se percebeu é que essa prática levaria ainda muito tempo para uma implementação, não atendendo a ideia inicial do grupo, que fosse algo que já pudesse ser colocado em prática. Então, pensou-se no planejamento de um plano de aula
que será utilizado de forma piloto, voltado para a interação da família e da escola, com foco na utilização dos jogos como uma prática de ensino-aprendizagem. Ela vai ter a função tanto de facilitar para o educador esse processo de pensar a aula voltada para a utilização de jogos como uma forma clara, de uma forma simples, tanto de demonstrar para a família que o brincar também faz parte do processo de desenvolvimento da criança, sim, como o ato de brincar, mas antes de tudo também é uma forma de construção do conhecimento da criança. O trabalho evidenciou que se faz necessário pensar a aula de forma descentralizada, implicando responsabilidades da família, a equipe de coordenação, a equipe gestora e educadores, sempre com o objetivo de provocar o favorecimento do ato lúdico na mediação do ensino de aprendizagem dos discentes, especificamente voltado para a utilização dos jogos na educação infantil. Em síntese, este estudo não se encerra por aqui. Muitas pesquisas ainda podem surgir com a mesma. E a partir da ideia apresentada, será possível pensar a aula de forma a utilizar e evidenciar o jogo não como uma brincadeira, e sim como uma ferramenta importante no processo de ensino e aprendizagem. O artigo ainda pode fomentar a necessidade da criação de protótipos de aulas voltadas à utilização de jogos e de brincadeiras na educação infantil, através da interação e a capacitação de familiares e de educadores. Além, né, de ter estagiado, nesses 4 anos de curso, nós fizemos alguns projetos com ensinos lúdicos específicos. E nós também utilizamos artigos que foram sugeridos por nosso orientador, também usamos a biblioteca da Univesp, revistas, livros virtuais, né, a respeito da educação, para encontrar embasamento e conceitos que nos ajudassem com esse tema. E nós não poderíamos deixar de citar as nossas principais referências, né? A primeira BNCC, né, que nos guia desde o princípio do curso a entender os direitos de aprendizagem das crianças, mostrando também qual que é o papel do professor, né, de selecionar, planejar, mediar, né, tudo que é ensinado, mais uma vez nos dando motivo para construir esse tema. Nós também fizemos uso do referencial curricular nacional para a educação infantil, que conceitua a importância do brincar como elemento fundamental da educação. Temos uma autora muito importante também, que é a Zilma Ramos Oliveira, né? Ela é autora do livro Educação Infantil, Fundamentos e Métodos, de 2005. Bem como a DNCE, que é a Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, que apresenta o ensino lúdico na educação infantil como uma oportunidade rica para as crianças estarem sempre animadas. E chegamos a este momento tão especial, o dos agradecimentos. Primeiramente, gostaria de agradecer a Deus. Sem Ele, eu nada seria. Agradecer aos meus pais, Sônia e Edinício, por todo o carinho e amor depositados em mim desde o início da minha existência. Eles foram os meus primeiros educadores. Gostaria de agradecer ao meu esposo, Gilberto Reis, por toda a fé depositada em mim, pelo seu amor, pela sua paciência, aos meus filhos, pelos momentos de compreensão e de perdão pela minha ausência. Em especial, gostaria de agradecer ao nosso orientador, Rodrigo Severo, por aceitar este desafio de construir conosco este TCC. Com muita gratidão, finalizamos mais esta etapa da nossa vida. Eu gostaria também de agradecer, primeiramente, a Deus, a memória dos meus queridos pais, que sempre estiveram presentes nos momentos mais significativos da minha vida, aos meus filhos e netos, por existirem e alegrarem a minha vida, ao nosso orientador, Rodrigo Severo, às meninas pela parceria, aos professores da Univesp, que estiveram presentes em todo o período de formação e que não mediram esforços para propiciar momentos significativos de aprendizagens aos alunos que acreditam no poder da transformação da educação. Esse TCC também representa o fechamento de um ciclo muito importante da minha vida. E para agradecer, eu não posso deixar, né, de mencionar o meu Deus e Criador
por me dar forças, né, para continuar progredindo na minha vida e dar sentido a ela. Aos meus pais, Fernando e Valéria, como eles mesmos dizem, eles me toleraram durante esse curso e por muitas vezes a maioria das vezes eles agiram comigo com muita paciência. A minha mãe, por ter insistido na inscrição do curso, por ter pago a inscrição do curso. A esses dois, a minha total dedicação e gratidão pelo incentivo, pelo carinho. Sem esquecer dos meus grandes amigos, minhas parceiras, a minha tia, Valquíria, por todo gesto, por cada gesto influente que ela teve durante os 4 anos. Não menos importante também, ao nosso querido orientador, né, que foi brilhante e foi uma surpresa para nós agora nesse último semestre.